Graça e paz, meus queridos, amados irmãos. Eu sou a Débora Viana e estamos fazendo um estudo nesse mês de julho do Evangelho de João, capítulo 14. Estamos lendo dia após dia versículos desse capítulo. E o tema da nossa série é o caminho que nos leva para casa. Hoje nós vamos ler o dia 9, João 14, 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vês a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? As palavras dirigidas por Jesus a Filipe estão entre as mais profundas de todo o Evangelho de João. Depois de ouvir o sincero pedido do discípulo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, sua resposta nos mostra algo incrível. Jesus, ele responde com uma pergunta que revela ao mesmo tempo amor, paciência e uma santa exortação. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Essas palavras não expressam impaciência, mas a tristeza amorosa de um mestre que percebe que seus discípulos ainda não compreenderam plenamente quem ele é. Filipe caminhava com Cristo havia aproximadamente 3 anos. Vira cegos recuperar a visão, paralíticos levantarem-se, leprosos serem purificados, tempestades obedecerem à voz do Senhor e mortos voltarem à vida. Ouviu sermões que jamais havia sido proclamado por homem algum e contemplou inúmeras demonstrações de autoridade divina. Ainda assim, seu coração acreditava que faltava algo. Pensava que ainda precisava de uma nova manifestação para conhecer verdadeiramente o Pai. Como somos parecidos com Filipe? Muitas vezes caminhamos há anos com Cristo, participamos da vida da igreja, ouvimos a palavra, servimos ao Senhor e mesmo assim continuamos imaginando que Deus ainda precisa nos dar alguma experiência extraordinária para que nossa fé seja completa. Jesus, porém, conduziu Filipe a compreender que aquilo que ele tanto procurava já estava diante dos seus olhos. Existe uma diferença entre estar próximo de Jesus e conhecê-lo verdadeiramente. É possível adquirir muito conhecimento sobre Deus sem desenvolver uma comunhão profunda com Ele. A familiaridade com as coisas sagradas pode, em algum momento, diminuir nossa capacidade de contemplar sua grandeza. Filipe conhecia os milagres de Cristo, mas ainda precisava conhecer mais profundamente a pessoa de Cristo. Essa advertência alcança também a igreja de nossos dias. Vivemos em uma geração fascinada por novidades, sinais e experiências extraordinárias. Muitos medem sua vida espiritual pelo que sentem ou pelas manifestações que presenciam. Entretanto, a fé nos ensina que Deus escolheu revelar-se de maneira suficiente e perfeita em seu Filho. E nas Sagradas Escrituras, nós também vemos que a nossa segurança não repousa em experiências subjetivas, mas na revelação objetiva que Deus nos concedeu em Cristo. Quando Jesus declara: Quem me vês a mim, vê o Pai, ele faz uma afirmação absolutamente singular. Nenhum profeta, sacerdote ou rei poderia dizer isso. Nenhum anjo ousaria pronunciar palavras semelhantes. Somente o Filho Eterno poderia revelar perfeitamente o Pai, porque somente Ele possui a mesma essência divina. Essa declaração não elimina a distinção entre as pessoas da Trindade. O Pai continua sendo o Pai, o Filho continua sendo o Filho, o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. Contudo, as 3 pessoas compartilham a mesma natureza divina. Por isso, contemplar o Filho é contemplar perfeitamente o caráter do Pai. Em Cristo, nós vemos a santidade de Deus, sua justiça, sua misericórdia, seu amor, sua grandeza e sua fidelidade. Essa verdade percorre toda a história da redenção.
Desde o princípio, Deus sempre desejou revelar-se ao homem. No jardim do Éden, Adão e Eva desfrutavam da perfeita comunhão com seu Criador. O Senhor caminhava com eles e a presença de Deus era o maior privilégio da humanidade. Contudo, quando o pecado entrou no mundo, essa comunhão foi rompida. O homem foi expulso do jardim e querubins guardaram o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Demonstrando que nenhum pecador poderia retornar por seus próprios méritos à presença santa de Deus. Mesmo assim, Deus nunca abandonou seus propósitos eternos. Em sua graça, iniciou a grande obra da redenção. Revelou-se a Abraão, falou com Moisés na sarça ardente e conduziu Israel pela coluna de nuvem e de fogo. Manifestou sua glória no tabernáculo e posteriormente no templo. Levantou profetas que anunciaram sua vontade e apontaram para o Messias que haveria de vir. Todas essas manifestações eram verdadeiras, mas incompletas. Eram sombras que anunciavam a realidade definitiva. Quando chegamos ao Evangelho de João, contemplamos o cumprimento dessa promessa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa literalmente tabernaculou. Deus armou sua tenda entre os homens. Aquilo que antes era visto apenas em figuras tornou-se plenamente visível na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, João afirma que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai e quem o revelou. O autor da carta aos Hebreus declara que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Paulo escreve que ele é a imagem do Deus invisível. Toda a Escritura converge para essa maravilhosa realidade. Deus se fez conhecido em seu Filho. Ao contemplarmos Jesus recebendo pecadores arrependidos, vemos o coração misericordioso do Pai. Ao observá-lo acolhendo crianças, enxergamos a ternura do Pai. Ao vê-lo confrontando a hipocrisia, contemplamos a santidade do Pai. Ao vê-lo chorando diante do túmulo de Lázaro, percebemos sua compaixão. Ao contemplarmos a cruz, vemos perfeita união entre a justiça e o amor de Deus. Cristo não apenas fala sobre Deus, ele é a perfeita revelação de Deus. Compreendemos que esse conhecimento jamais seria alcançado pela capacidade humana. A queda afetou profundamente nossa mente e nosso coração. Somos incapazes de conhecer verdadeiramente a Deus sem que Ele mesmo se revele. Toda iniciativa pertence à graça divina. Não fomos nós que encontramos Deus. Foi Deus quem veio ao nosso encontro em Cristo. Filipe desejava ver o Pai, mas o Pai já estava diante dele, revelado no rosto do Filho. Esta passagem também nos ensina que a vida cristã é um chamado ao crescimento contínuo. Conhecer Cristo não é um evento isolado, mas uma caminhada diária. Cada leitura das Escrituras, cada momento de oração, cada culto e cada sermão são meios pelos quais o Espírito Santo nos conduz a contemplar mais profundamente a beleza do Salvador. Quanto mais conhecemos Cristo, mais conhecemos o Pai. E quanto mais contemplamos a sua glória, mais somos transformados à sua imagem. Há, porém, uma verdade ainda mais gloriosa escondida na palavra de Jesus. Quando ele afirma: "Quem me vê a mim, vê o Pai", não está apenas revelando sua realidade presente, mas antecipando também a esperança futura da igreja. Hoje contemplamos Cristo pela fé. Naquele grande dia, porém, nós o contemplaremos face a face. Toda a história da redenção aponta para esse momento. A Bíblia começa com Deus habitando com o homem no jardim do Éden e termina com Deus habitando para sempre com seu povo na nova criação. Em Apocalipse 21:3, nós lemos: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles,
Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Perceba como as Escrituras formam uma única história. O pecado interrompeu a comunhão, mas não frustrou o propósito eterno de Deus. Desde Gênesis, o Senhor estava preparando o caminho para restaurar aquilo que havia sido perdido. Cristo veio ao mundo para abrir novamente o acesso à presença do Pai e conduzir seu povo de volta ao verdadeiro lar. Essa verdade alcança seu povo mais elevado na oração sacerdotal de Jesus. Pouco antes da cruz ele ora: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória. Que palavras extraordinárias! Jesus não diz apenas: quero levá-los ao céu. Ele declara: quero que estejam comigo. O propósito da salvação nunca foi apenas livrar-nos do inferno ou conceder-nos uma morada eterna. O propósito da redenção é restaurar a comunhão entre Deus e seu povo. O céu será glorioso porque veremos Cristo. A alegria eterna dos redimidos será contemplar sem qualquer barreira aquele que hoje conhecemos pela fé. Hoje, abrimos as Escrituras e, iluminados pelo Espírito Santo, contemplamos a beleza de Cristo. Ainda vemos como por espelho, de maneira imperfeita, mas chegará o dia em que a fé dará lugar à visão, como escreve o apóstolo Paulo, porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12. Nesse dia, compreenderemos plenamente que o caminho que nos leva para casa nunca teve como destino apenas um lugar preparado para nós. Seu destino sempre foi uma pessoa. Cristo nos conduz ao Pai para que desfrutemos da comunhão perfeita que o pecado destruiu e que a graça restaurou. Então se cumprirá completamente sua promessa: vos receberei para mim mesmo. Estaremos para sempre com o Senhor, contemplando sua glória e vivendo na alegria eterna da presença de Deus. A aplicação que eu deixo para você hoje, meu querido: pergunte-se a si mesmo: tenho apenas aprendido sobre Jesus ou tenho buscado conhecê-lo de forma cada vez mais profunda? O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando contemplamos Cristo nas Escrituras e permitimos que essa contemplação transforme nosso coração. Ore para que Deus preserve em você o encanto pelo Salvador e nunca permite que a familiaridade com as coisas santas substitua a verdadeira comunhão com o Pai. Feche os teus olhos, nós iremos orar nesse momento. Pai amado, obrigado porque o Senhor revelaste plenamente em teu Filho. Em Cristo nós conhecemos o teu amor, tua santidade, tua justiça e tua graça. Livra-nos, ó Pai, de uma fé superficial e conceda-nos um coração que deseje conhecer cada dia mais o Salvador. Que ao contemplar Jesus nas Escrituras, nós possamos ser transformados à sua imagem e que nós possamos caminhar com esperança até o dia em que veremos face a face na casa que preparaste para nós. Em nome de Jesus. Amém. O desafio do dia é: leia João 14:9, João 1:14-18, Colossenses 1, de 15 a 20, Hebreus 1, de 1 a 3 e João 17, 24. Enquanto medita nesses textos, faça a oração: Senhor, ensina-me a contemplar a beleza de Cristo todos os dias, para que eu te conheça mais profundamente. Anote o que essas passagens revelam sobre o caráter de Deus e lembre-se de que o maior privilégio da vida cristã não é apenas caminhar para o céu,
mas caminhar diariamente com Cristo até o dia em que estaremos para sempre em sua presença. Meus queridos, que alegria para nós estudarmos juntos da palavra do Senhor. Essa série, ela nos mostra que o caminho que nos leva para casa não é apenas a jornada rumo à eternidade, mas a restauração da comunhão entre Deus e o seu povo. E a minha oração é que você entenda essa revelação, que você entenda que Cristo é a perfeita revelação do Pai e Ele é o centro de toda a história da redenção. Que Deus abençoe ricamente a tua preciosa vida.